Hoje eu vou falar um pouco para vocês como que tudo começou, né? Um estudo, pesquisa, trabalhando no sentido de a gente cuidar do nosso corpo em sua totalidade, o corpo físico, o corpo mental superior, mental inferior, o corpo emocional, onde está os chakras, o etérico, o corpo búdico e o corpo Atman, né? Então, a ideia de pesquisar e escrever, em primeiro lugar, sobre alfabetização, alfabetizando o corpo em sua totalidade, numa perspectiva eco e holística, né? Tipo assim, o corpo é formado por 4 diferentes corpos inferiores, aí surgiu da própria vontade em querer estar em paz comigo mesma, com os meus semelhantes e principalmente em conexão com o meu eu divino. Então isso eu escrevi lá em 1999, que é a questão de você estar em contato com a sua centelha divina, né? Então, logicamente que esse processo da vontade surgiu de muitas vidas, muitas experiências, né? Sendo que cada uma delas foram cheias de experiências positivas, negativas, transformadoras, inovadoras, enfim, tudo que vamos adquirindo, né, nessa nossa existência, também como profissional da área de educação física, professora de dança, técnica de esportes coletivos e individuais, dona de academia, personal trainer, certo? Então, quando você se depara com aquela história, assim, onde eu estou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, uma crise existencial, né? Então, ali eu comecei a pesquisar, a buscar informações sobre o desenvolvimento humano, que nós somos feitos, né? Não somente do corpo físico, mas daí tem esses outros corpos energéticos. Então, eu comecei nessa busca e descobri que antes de sermos seres humanos, somos seres espirituais. Isso ninguém me falou, mas depois eu vi em vários vídeos e livros, está escrito isso. Antes de sermos seres humanos, somos seres espirituais, né? Com um coração e uma consciência, uma consciência crística, né? Que esse coração e essa consciência nada mais são que as partículas de átomos de energia de amor, né, formando todos uma só consciência, uma só grande comunidade, uma energia de pura luz. Então, para que ocorra o despertar da consciência, existem vários caminhos que me faz até lembrar de uma mensagem citada no livro O Tal da Física, pelo físico o Friedrich Capra, que ele fala assim, no capítulo 21, ele fala assim, que vale a pena ser citada. É uma fala de Carlos Castanheda que ele coloca no livro dele. Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto nenhum para si mesmo ou para os outros. Abandoná-lo, quando assim ordena o seu coração. Daí ele diz, olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente o tantas vezes você julgar necessário, né? Tente o caminho, fazer o caminho quantas vezes você julgar necessário. Então, faça a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta. Possui este caminho um coração? Então, possui este caminho um coração? Em caso afirmativo, então o caminho é bom. Mas, caso contrário, este caminho não vai possuir importância alguma. Né? Então, nós somos livres para fazer a alquimia quântica do nosso caminho, podemos escolher o nosso caminho, né? Então, não existe erro nem acerto, são experiências, são experimentos, na verdade, né? Então, isso quem está falando é Carlos Castanheda, que o Friedrich de Capri, ele cita no livro dele, né? O Tal da Física, naquele livro Tal da Física, certo? Então, esse é o ensinamento de Dom Juan, os ensinamentos de Dom Juan, na verdade. Então, eu quero deixar bem claro aqui para todos os ouvintes, meus clientes, as pessoas, todo mundo, que realmente o caminho é você que escolhe a partir do seu coração, né? Sendo assim,
tudo que se conter nessas informações, dessas minhas falas aqui, esse manual de informações que eu vou passar para vocês em anexo, né? Então, são conclusões da minha própria experiência, da minha vivência, né? Então, assim, muitos estudos e pesquisas mas cabe a você perguntar ao seu coração, a sua coração é literalmente consciência, né? Como dizia apóstolo Paulo, coração é literalmente consciência, de vocês escolher você escolher o seu caminho, né? Mas você escolhe seu caminho conectado com o seu coração, consciência, o que que é? Consciência é a centelha divina, né? A sabedoria divina, certo? Então, agora eu vou falar um pouco como o primeiro capítulo, né, que eu falo no meu e-book, que eu achei necessário falar um pouco sobre a explanação do condicionamento social, tá? Então, o que vem a ser um condicionamento? A gente está limitado por causa das nossas crenças limitantes, dos nossos bloqueios, que tudo que a gente viveu, que você traz a memória celular, tá? Então, o nosso núcleo, ele é cheio, o nosso verdadeiro eu que eu sou, é cheio de paz e plenitude. O trabalho de cura, o trabalho de alquimia quântica, é de afastar as barreiras do medo, né? Que os condicionamentos do passado nos mantêm, assim, inconsciente de nossa verdadeira natureza de integração e amor, né? Então, o segredo da integração do medo é se livrar do direito inato da paz interior. O medo é ele é o contrário do amor, né? Então, a descoberta do nosso núcleo interior cheio de paz, por sua vez, ele leva o corpo novamente à sua totalidade, permitindo a gente viver de forma bem, né? Na plenitude, apesar de nossas limitações físicas, às vezes. Então, diante dessa afirmação, não é preciso sermos cientistas, né? Ou doutores nessa área, porque já é nato em nós. Essa necessidade de sentir a paz interior, ela existe no fundo do nosso ser. Ela é a nossa origem, né? Então, basta termos a vontade de resgatá-la, de reestruturá-la, de ativar novamente. E a vontade se inicia a partir do querer, né? De aprender como e qual o caminho que eu devo reestruturar, resgatar, né? Renascer. Sabemos também que somos todos uma potencialidade, aí se tratando de cérebro, raciocínio, mente, consciente, subconsciente, etc. E que tudo está ligado na nossa mente e o nosso coração, né? Os nossos corpos funcionando perfeitamente. Falando, ao mesmo tempo, nós temos a consciência de que tudo é muito mais do que um computador. Nós somos muito mais do que um mero computador, mero raciocínio, né? Nós somos um corpo físico, fisiológico, a estrutura biológica é perfeita, é uma invenção perfeita, né? Que somos feitos de átomos, elétrons, né? Tal, né? As nossas células, né? Tudo funciona perfeito, mas você comanda esse corpo. Através da sua centelha divina, você pode comandar esse corpo, certo? Mas, com o passar do tempo que a gente vai vivendo nessa energia, se você começar a viver nessa energia só do materialismo, né, se deixar levar pela ilusão, pelo condicionamento social, pelas propagandas, televisão, tudo isso é abstrato, é uma ilusão, né? E daí você vai se tornando um mero robozinho, você não é o seu ator da sua história, você se deixa levar, vai com todo mundo, que nem diz Maria, vai com as outras, né? Então, quanto mais você der corda para essa vida, para esse robozinho, né? Mais você vai se acabar, vai se envelhecer e você vai morrer e, enfim, vai ficar. E o que fazer? O que fazer nessa história? Despertar para dentro de si mesmo, ó, mergulho interior, para ter a consciência
do que está acontecendo com a sua vida e que você pode mudar, tá? Então, assim, vem a programação do corpo e mente. O condicionamento fisiológico, né, ele é uma espécie de aprendizado rápido, tá? Então, que se desenvolve para ajudar a dominar as situações da causa e efeito, que podem determinar a sobrevivência. O condicionamento, ele está aí para todo mundo. Através da mídia, se percebe que o mundo dos homens, ninguém mais se preocupa com o bem-estar das pessoas, pois a mídia é puramente comercial e nós somos a própria mídia, né? Se você vê, agora aqui essa mídia está mostrando para vocês a alquimia quântica, né? E como que foi que eu comecei todo esse trabalho. Então, quando eu escrevo e não se preocupar com o bem-estar das pessoas, eu quero dizer assim, que através da mídia, você tem que tomar cuidado, porque é passado informações, né, para te envolver, para vender, para te condicionar aquilo, né, notícias ruins, enfim. Então aí a gente vai se esquecendo de quem nós somos, né, mesmo que nós temos a centelha divina dentro de nós, e aí a gente vai virando mesmo um robozinho e a gente esquece que nós somos um ser único e especial, né, e tal. Também tem os condicionamentos da comida, dos alimentos industrializados, né, dessa parte de você, eles te direcionam, faz isso que vai acontecer isso. Se você se alimentar disso, você vai se livrar disso. Se você tomar esse remédio, você vai... Então, é tudo isso. Você fica... Então, tem que acordar, ó, acordar. Então, nessa historinha, onde será que entra nossos sentimentos, né? Nossas emoções, nossas inteligências, nossos dons e talentos. O nosso espírito, né? O nosso verdadeiro propósito de vida. Onde entra? Então, um exemplo muito fácil é de você se compreender o que eu falei agora há pouco, né? Do que acontece, que somos condicionados o tempo todo, se você tiver, né, acordar, um despertar. Então, através de alguns sintomas emocional, o ato de olharmos para o relógio, por exemplo, quando você é tão condicionado que você olha lá no teu relógio ao meio-dia, é um condicionamento, né? Meio-dia você já sente fome, nossa, meio-dia, agora é hora de almoçar. Então, isso é só um exemplo, assim, tá? Que a mídia, o externo te condiciona, vai condicionando o teu cérebro. Até tem um estudo do Pavlov que o sistema imunológico ele pode estar totalmente condicionado. O condicionamento é uma ponte poderosa entre mente e corpo. Então você pode te educar de forma positiva, né? Então assim, o corpo ele não consegue diferenciar entre os eventos e uma ameaça realmente para a sobrevivência do evento, que estão presentes apenas no pensamento. Nessa questão, entramos no corpo emocional, forte candidato para influenciar virtualmente todas as funções corporais do corpo. As reações a nível emocional comprometem as nossas reações já a nível mental, razão, e esse compromete as reações a nível espiritual. Veja só, por isso está tudo interligado. É necessário e urgente termos atitude, coração, atitude mental de agir, a tomada de consciência, que é exatamente o que eu vou falar agora, tá? Então, assim, se você se conectar, se você se realinhar com a sua mente superior, com o seu corpo búdico e o Atman, que é a centelha divina, você vai sair dessa densidade que é somente a matéria, né? Então, a tomada de consciência, o que seria? Primeiro passo, você refletir sobre isso. É necessário e urgente que você aperta no botão do stop, pausa por um momento e reflete sobre tudo isso. Então, isso vai possibilitar você mesmo alguns questionamentos, começando no seu próprio corpo físico, né? Daí, no seu corpo mental, no seu corpo emocional, espiritual. Faz uma auto-observação, né? Dá uma abertura à compreensão da consciência, de tudo que você está vivendo, da sua vida, dos condicionamentos. Essa tomada de consciência, ela é como se você estivesse acordando de um pesadelo, né? Salto quântico, né? De uma ilusão de existência, certo? Então, o nosso corpo, né? A gente é formado de 7 corpos, que é o físico. Vamos começar do 1. Um é o átmico,
que é a centelha divina. Ali tudo só é pura luz. Tá? O búdico é um corpo onde traz todas as informações, até de vidas antepassadas. É o registro da sua vida, o registro akáshico, certo? E o causal é aquele corpo que é o mental superior, tá? Depois, o mental superior, ele traz informações dessa vida sua, das suas informações herdadas dos seus antepassados até o dia de hoje. E daí vem o mental inferior, que são onde está o ego, né? Que nem o causal, que é o mental superior, ele que cria, ele é o arquiteto, vamos dizer, tá? E o mental, ele recebe todas as informações, né? Aí ele traz as emoções, né? O julgamento, aquela sentimento de vítima, ele traz os sentimentos, tá? E aí vem o astral é o corpo que traz as emoções, né? Então o causal é o mental superior, o mental é o mental inferior, daí o astral é as emoções, o corpo emocional. E daí vem o etérico, que é onde estão os nossos chakras, que ele é tipo uma pele do nosso corpo físico, e daí vem o físico. Tá? Então, esses corpos têm que estar alinhados para você se conectar com a sua centelha divina, com o eu sou, com a sua sabedoria divina, sabedoria amorosa, inteligência amorosa. O segundo passo é você fazer uma autoalfabetização, você criar o hábito de se cuidar e não esperar só ir na outra pessoa, no terapeuta, não sei o que. Você se autocuidar, tá? Então, alfabetizando esses 4 corpos inferiores, que quando você alinhar esses 4 corpos inferiores, o físico, o emocional, né, o mental, o espiritual, você vai conseguir. É fundamental a importância, né, desse alinhamento, tá? Porque eles estando sintonizados um com o outro, equilibrados, então você vai entrar num alinhamento bioenergético, né, e vai se conectar com os corpos mais superiores, né, com o corpo do plano superior. Então, esses corpos superiores, eles são chamados assim porque eles apresentam em sua vibração uma frequência mais lenta, mais densa, né, quando comparados com nossos corpos superiores, né, que eles não são utilizados nesse plano da existência do mundo físico, tá? Então, no total, são 7, como eu já falei, possuímos os 4 inferiores e 3 superiores. A gente atribui a palavra alma à união desses 4 corpos inferiores. Então, quando a gente está conectado, realinhado, a gente se conecta com a nossa alma, a gente se conecta com nossa centelha divina, né? Esses 4 corpos inferiores, eles são de vital importância para a nossa vida física, principalmente para poder evoluirmos como seres cósmicos que somos. Tá? O corpo físico é utilizado como veículo, né? E o corpo emocional, mental e espiritual, portanto, faz altamente necessário mantê-los cuidados. Você tem que cuidar, autocuidar. Devemos evitar vícios que possam prejudicar o nosso bem-estar. Cuidar do nosso corpo físico para que ele dure o tempo necessário para a nossa evolução, que isso é muito importante. Ao perdê-lo por falta desses devidos cuidados, é considerado pelos seres de luz um suicídio não intencional, um ato grave que merece uma reparação à altura. O corpo emocional é o arquivo dos nossos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Esses sentimentos negativos como ódio, rancor, dúvida, culpa e outros são extremamente prejudiciais e atrasam a nossa evolução. Esse arquivo emocional é comutativo, né? Portanto, tais sentimentos negativos podem acompanhar a vida, lhe acompanhar de vida anterior e pelos meses terás que voltar. Sem falar dos tais sentimentos que refletem em seus outros 3 corpos negativamente, causando um desequilíbrio bioenergético, foi o que eu falei agora há pouco. O corpo mental, ele é responsável pelos nossos registros cósmicos, né? É o corpo mental superior, né? Ou seja, o que fazemos, o que somos, fica gravado tudo ali. E sempre que quisermos, nós podemos utilizar esses registros. Costumamos dividi-los
o corpo mental inferior e o corpo mental superior. O mental superior, ele seria o responsável pelos registros cósmicos, né? Como já dissemos, o mental inferior seria mente dia a dia, abstrata, essa mente inferior, que deve ser controlada e educada para a construção e definição da sua personalidade, pois é impossível ter uma mente superior equilibrada sem antes equilibrar a mente inferior. Mente inferior desequilibrada ocasiona um desequilíbrio bioenergético. O eu sou, é um corpo espiritual etérico, é um reflexo de um de nossos corpos superiores. Há aqui uma natureza dual, pois nossa essência é pura, limpa e cristalina, pois somos feitos à imagem e semelhança do Criador, que somos imagem e semelhança do Criador, dizem que somos imperfeitos e impuros. Então, a referência da imagem e semelhança se dá ao corpo superior. Se o corpo superior é luz, sendo que o corpo espiritual inferior é seu reflexo, então o inferior é o reflexo dessa luz. Sombra e luz. Tipo assim, enquanto houver luz, né, a sombra está aqui para a luz existir. Então, a luz vai iluminando a sombra, clareando. Então, se o corpo superior é luz, sendo o corpo superior, então é um reflexo, certo? Então, se meu corpo espiritual inferior é luz, isso se torna portador da luz divina e perfeito na constituição, feitos imagem e semelhança do Criador. O corpo espiritual é onde se localiza a centelha divina, que é o corpo Atman, né? O livre-arbítrio, o amor universal, certo? O terceiro passo é passar o apagador, apagar, deixar a tela mental em branco, é desaprender todas as atitudes que há muito tempo perderam sua utilidade. Seria a reprogramação mental, a alquimia quântica. A partir disso, nós liberamos a nossa capacidade de responder o que está acontecendo, né, agora, em vez de reagir condicionalmente à história que já pode ser arcaica, certo? O quarto passo é o transformacionalismo, é a transmutação, ou seja, a transformação de dentro para fora, deixando de ser manipulado socialmente, parar de se acomodar, né? Sair da zona de conforto e deixar de aceitar as regras impostas pela sociedade, pelas outras pessoas e acreditar nas suas verdades fundamentais, pois usando essas verdades fundamentais, transformamos e atualizamos segundo as vivências e experiências, né? E isso é um transformacionalismo, você transcender aquilo que é pronto dentro da caixa, você pular fora da caixa, ir para o desconhecido, entende? Essa expressão será apresentada através dos outros vídeos da alquimia quântica, certo? Então, o quinto passo, reprogramação mental, claro, ou seja, nós temos que reprogramar tudo de novo, esses arquivos de nossa mente. Imagine que sua mente é um CPU, né? E neste há vários programas de vários arquivos. Faça um estudo de todos eles, não se esquecendo de nenhum, ou seja, o programa do corpo físico, mental, emocional, espiritual. Faça uma limpeza geral. O que é bom para você, reformule conforme as suas necessidades. E o que não for bom, deleta mesmo, deleta, né? Deleta com amor, agradece, gratidão, essas informações arcaicas, né? Que tenho aqui no meu, registrado em mim. Hoje eu agradeço, né? Hoje já não preciso mais dessas informações, agora eu estou colocando novas informações. Analise atentamente o que está faltando, né? E lembre-se de que você é um ser humano em busca do seu eu espiritual. Na verdade, quando você está nesse despertar, você já encontrou que é dentro de você o seu equilíbrio, a sua harmonia com você mesmo, com os outros seres e, né, com Deus que mora dentro de você. Porque cada um de nós somos Deus. Você é um deusinho, a outra é deusinho. Então, o sexto passo. É legal você buscar novos conhecimentos, abrir um arquivo para novos conhecimentos na sua mente, através de literatura, de ciências, de filosofia, enfim, de imaginação, das técnicas quânticas que agora está aí, né? Que nem em 1999 ainda não tinha muito essa coisa do salto quântico, das teorias quânticas, né? Então a gente buscava mais através de conhecimento mesmo. Mas estudando Einstein, né?
Então, a imaginação vale muito mais do que qualquer conhecimento. É muito importante quando você vai fazer um trabalho quântico com você visualizar, imaginar, sentir e tal. E isso é uma transformação. Então, além de tudo isso, de estudos, de interação, de vivências, de aprendizagem na sua vida, então você vai praticando e vai reformulando, trazendo novas informações, deixando as crenças limitantes para lá, para trás, agradecendo os arcaicos que te falou que o dinheiro era sujo, né, que você ia se contaminar. Tira isso, agradece, o dinheiro não é sujo, o dinheiro é lindo, eu amo o dinheiro e ele está aqui para servir a minha vida, para que eu possa servir a vida de outros, dos meus irmãos. 7º passo, a missão, o propósito. Você descobrir o seu propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Né? Faz uma autoanálise, né? Aplica aquela técnica da sinestesiologia. Tipo assim, você está desenvolvendo um projeto e você começa a sentir mal-estar, aceleração, ansiedade, essas coisas, porque você não está no caminho, não é o caminho do coração, tá? 8º passo, é uma ferramenta poderosa que é a vontade, é a fé, é você cultivar essa fé, pois o poder da fé, ele cria atitudes primordiais à existência humana enquanto seres espirituais. A fé é a nossa própria cura. Quando você tem a fé, você remove montanha, você consegue fazer a alquimia quântica, você consegue elaborar a alquimia quântica. Como já diziam os mestres dos mestres, Jesus de Nazaré, tudo posso naquilo que me fortalece. Então é isso, é tudo, você pode tudo. O que te fortalece é a sua fé, é a sua crença que você é um ser perfeito, filho do cosmos, né, da mesma origem, que a sua centelha divina é que comanda. Nós podemos. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é só ele, nós somos o caminho, a verdade e a vida. Nós somos a sua imagem e semelhança. Logo, sentimos que também somos o caminho, a verdade e a vida, pois Deus está em cada um de nós. Nós somos criados, nós somos feitos de células de bósson, células de Deus, os átomos de Deus, elétrons divinos de Deus. Então, essa verdadeira lição que o nosso mestre dos mestres veio trazer aqui nessa terra. Somos todos uma só comunidade, né? Então, se você quer despertar sua consciência de que somos espíritos de luz, então vamos por aí, somos partículas e átomos de luz de Deus. Quando todos os seres da Terra despertar para essa nova consciência, olha, isso eu escrevi em 1999, quando todos os filhos de Deus, todos nós, despertarmos para essa nova consciência que somos todos luz, porque o reino de Deus está dentro aqui de nós somos feitos dele. Aqui está a nossa centelha divina, o eu sou, está aqui dentro de nós, habitando nesse chakra cardíaco aqui, habitando lá em cima, embaixo, tudo, né? Dentro e fora, tudo é Deus. Então, a humanidade encontrará paz. Assim, quando isso acontecer, a humanidade encontra a paz, o amor e a luz brilhará mais e mais no caminho de volta para casa, né? O 8º passo é a multiplicação. Você multiplicar esses conhecimentos, como eu estou fazendo agora, depois, 1999 até 2019, veja quanto tempo. Eu fiquei um tempo estudando, fazendo curso e tal, me preparando para ser um porta-voz, vamos dizer, de falar sobre a alquimia quântica, que é isso, gente. Então, multiplicar, ensinar esses conhecimentos, divulgar essa experiência, convivência, né, ajuda mútua, solidariedade, caridade, compaixão e tal. 9º passo é o encontro. Salto quântico. Finalmente, o que se buscava tanto, encontramos na nossa realidade. A razão da existência humana nessa dimensão, que é a conexão com o grande sol, que é o grande espírito dentro de nós, a grande centelha divina. Você se encontrar, sabe aquela união, assim, o dedo de Deus? Esse encontro cósmico. Se acordar para isso, ok? Então, depois eu vou gravar em outro vídeo sobre aquela questão que eu falei sobre o transformacionalismo, que já entra dentro de uma técnica da PNL, tá? Que é o capítulo 3. Depois vem o capítulo 4, que é os conceitos fundamentais, né?
entender que temos a capacidade de perceber qual que é a nossa própria realidade, a sua história pessoal que estava gravada em sua memória celular, através dos fatores genéticos, né? Então, físico, fisiológico, que fatores, tá? Daí eu vou falar sobre isso. Aí vem... esse é o último que é os conceitos fundamentais, que são... O primeiro é sobre a capacidade de perceber a sua história, você conhecer o seu mapa interior. Depois, o seu próprio mapa interior, o que você pode fazer para mudar, para transformar. Ter a compreensão de ações práticas. O princípio da homeostase, a busca do equilíbrio, da harmonia em relação a você mesmo e às demais pessoas do mundo. Né? Os resultados, lembre-se de que a expressão bem ou mal, apenas útil ou inútil, falha ou fracasso, é apenas resposta ou resultados. As respostas são caminhos para a reorientação do resultado que você deseja, né? Agindo assim, você terá tendo um procedimento flexível, tem somente a ganhar. E também você reconhecer um erro, aprimorar a atitude, ter a sensibilidade de ser humilde, pois a humildade é necessária para a gente aprender, né? Não é espaço para o ego aqui, né? Agora, nessa energia, dessa vibração, do amor, da gratidão, né? Então, vamos conectar com a sabedoria divina, amor divino, a verdade divina, a transmutação divina, né? E além do não tem que, temos a mania de sempre expressamos da seguinte forma: tenho que fazer, ler mais, tenho que ser feliz, tenho que tirar isso, tem nada não tem que não, você já é, entende? Então é isso. Espero que você goste desse vídeo, né? Que eu falei sobre, esse é um estudo pesquisa já que eu fiz em 1999, mas que é super atual. E eu vou por aí como anexo para vocês, então, ok? Gratidão. Até a próxima aula.